Bom dia, pessoal. Tudo bem? Então, hoje a gente vai continuar dando sequência ao sistema respiratório que a gente estava estudando, né? Na última aula nós terminamos, né, falando sobre as vias aéreas inferiores, falamos do pulmão, mas aí na página 66 ficou faltando uma partezinha, né? Uma partezinha, uma estrutura que fica também no pulmão que eu não falei e eu vou falar hoje. Para terminar o pulmão e a gente falar um pouquinho sobre inspiração e expiração e falar de como funciona o sistema respiratório e a saúde, tá? Na página 66 fala o seguinte: os pulmões se localizam na caixa torácica, ou seja, o nosso pulmão ele fica localizado nessa parte nossa aqui, tá? Então, fala assim, os pulmões se localizam na caixa torácica, que é uma estrutura óssea que abriga também o coração. Então, nessa parte aqui fica os pulmões e também fica o nosso coração, tá? Os pulmões são apoiados em um músculo chamado de diafragma. Então, o pulmão, ele fica apoiado em cima de uma estrutura chamada diafragma, tá? No livro de vocês mostra o pulmão, mostra também o coração e mostra a estrutura, né, do diafragma. O diafragma, então, ele é um osso, tá, nesse formato, onde o coração fica no meio e os pulmões, que são 2 pulmões, eles ficam lateralizados, tá? Então, nós temos aqui a caixa torácica, né, que abriga os pulmões e o coração, perdão, que é só um. Os pulmões são envolvidos por uma membrana dupla, que é chamada de membrana pleural, tá? E é isso. O que faltava pra gente falar do coração era isso, que o coração ele fica apoiado em cima de uma estrutura que é chamada de diafragma e que além de segurar, acoplar, né, o nosso pulmão, o diafragma também o que? Ele acopla e segura o coração. Agora nós vamos falar aqui ainda na página 66 sobre aquele processo de inspiração, expiração. Lembra? Quando você inspira, você enche o seu pulmão de ar, né? Quando você expira, você o quê? Você relaxa essa musculatura. É isso que nós vamos estudar agora. O livro de vocês diz o seguinte: inspiração e expiração. O diafragma, que é a estrutura, né, que segura, né, o nosso pulmão, separa o tórax do abdômen. Então, esse diafragma, que é o suporte aqui do nosso coração, ele separa o nosso pulmão do nosso abdômen. Ele também faz essa separação. E funciona de forma sincronizada com os músculos intercostais no processo de entrada e saída de ar, que é chamado o quê? De ventilação pulmonar. Então, quando fala que o diafragma ele separa o tórax do abdômen e ele trabalha de forma sincronizada, é porque quando a gente contrai a musculatura, ele também contrai. Quando você relaxa a musculatura no processo de expiração, ele também relaxa, entendeu? Então ele trabalha em sincronia. Se você relaxa, ele relaxa. Se você contrai, ele contrai. O livro de vocês diz assim: para que o ar entre nos pulmões, o diafragma e os músculos intercostais se contraem. Como que se contrai? Quando entra ar no pulmão, você não está inspirando, então você inspirou. O que aconteceu? Você contraiu, né? Então, esse aqui é o processo de contração. O nosso diafragma, ele faz esse processo de contração quando você inspira o ar. Agora, quando você expira ele, quer pôr ele para fora, olha o que acontece. Você relaxa a musculatura do diafragma. Então, é isso que a gente precisa entender. Então, o livro fala, como resultado, há um volume, né? Um aumento do volume da caixa torácica do pulmão. Quando você inspira, olha para vocês verem, inspirou. Não aumentou a caixa torácica?
Entendeu? E quando você expira, que você põe para fora o ar, não diminui? Então vamos lá. Fazendo com que a pressão do ar do seu interior fique menor do que a pressão do meio externo, provocando a entrada de ar. É inspiração. Influa, né? Para que ocorra a saída do ar dos pulmões, do diafragma e os músculos intercostais, eles relaxam, diminuindo o volume da caixa torácica e dos pulmões. Com a diminuição do volume dos pulmões, a pressão do seu interior fica maior do que a pressão do meio externo, provocando a saída de ar. Pessoal, o que a gente precisa saber? O diafragma, ele faz o quê? Ele acopla o pulmão e o coração e ele faz a divisão do quê? Da caixa torácica e do nosso abdômen. Quando você inspira, quando você leva ar para dentro do seu pulmão, o diafragma, o que ele acontece? Ele contrai, tá? Quando ele contrai, a sua caixa torácica, ela aumenta. Vou fazer novamente, é isso que vocês precisam saber. Diafragma, ele faz o quê? Segura o pulmão, o coração e divide a nossa caixa torácica do nosso abdômen. Quando entra ar, que é o processo de inspiração, você contrai o diafragma e com isso a sua caixa torácica fica maior. Então vamos lá. Inspiração, entrada de ar. O diafragma, o que aconteceu com ele? Ele contraiu. Com essa contração ele ficou maior, tá vendo? O que acontece com o processo de expiração, tirada de ar? O ar vai sair, a caixa torácica vai o quê? Vai relaxar e vai voltar ao seu estado normal. Olha a expiração. Tá vendo? A caixa torácica diminuiu, o ar saiu e o diafragma relaxou. Beleza? No livro de vocês mostra aqui, ainda na página 66, como que funciona um processo de inspiração e um processo de expiração. Inspiração, diafragma, ele contrai, aumenta, né, a caixa torácica, né? O ar entrou. Expiração, para o ar sair, a caixa torácica ela vai diminuir. O que vai acontecer? Vai haver relaxamento desse diafragma e, consequentemente, isso aqui nós vamos diminuir. Beleza?